E aí, moçada, estamos aí de volta com esse primeiro vídeo desse ano aí. Meio broxa, né, de botar conteúdo no YouTube, porque não tenho retorno nenhum, a não ser o agradecimento do pessoal em relação ao conteúdo hoje que eu coloco. Alguns raros e bota raro News Pix para ajudar a manter o canal, mas em consideração a essa turma aí, né, e principalmente ao Carlos, que é um grande amigo aí de internet, que ele tenta, ao modo dele, me incentivar a continuar colocando conteúdo no YouTube, porque é útil para as pessoas. Então a gente vai ver nesse vídeo aqui um problema, e por conta desse incentivo aí, vamos ver se a gente continua. Aliás, eu vou continuar colocando vídeo até ver aonde dá para colocar. E nesse vídeo aqui a gente vai tratar de um problema bem recorrente entre os usuários de Windows e Linux, que é quando você abre um documento criado no Word, no LibreOffice ou no LibreOffice do Linux, e acaba que o documento fica todo bagunçado. Tirando as situações técnicas de como o documento é renderizado, né, a principal causa desse tipo de bagunça dos documentos é em relação à fonte usada no documento criado, se ela está instalada ou não no sistema de destino. Por exemplo, você cria lá um documento no Word que tem uma fonte chamada, digamos, Segoy, que é a fonte padrão do Windows, que normalmente é a Segoy, Arial e a outra qual é? E Calibri, né? Aí faz o documento, quando vai abrir no LibreOffice do Linux, aparece tudo ferrado, mais ou menos assim, ó. Vamos ver aqui, Calibre, apresentação, esse aqui. Esse aqui é um documento criado com Times New Roman, e essa fonte está instalada também no Linux. Então você vê aqui, ó, tudo certinho, né? Aqui, vamos prestar atenção nessas belas aqui, que está no início do cabeçalho, e as imagens também que estão sempre aqui, ó, tudo certinho, né? Beleza, é isso aí que a gente quer. Então, aqui está abrindo certinho entre um sistema e outro. Agora, quando você não tem a fonte instalada, aparece isso daqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui. Apesar de do documento mostrar que a fonte é a Segoy, ela não está instalada aqui. Então, olha o que acontece. Já desceu aqui né, já desceu uma ou duas linhas. Já desceu também, por causa disso mesmo, a imagem. Nesse aqui, a variação, em vez de estar aqui, ela já subiu. E isso acontece por causa da métrica, da fonte usada. O sistema, quando não tem a fonte instalada, ela tenta, o sistema de fonte o sistema de fonte do sistema, olha que redundância, tá? O sistema de fonte tenta, não é substituir diretamente a fonte, mas visualizar o documento usando uma fonte padrão do sistema, que no Linux costuma ser a Cantarel e mais recentemente a Notosans. Só que essas fontes, elas têm uma estruturação diferente. Por exemplo, tamanhos, por exemplo, a Segoy, ela pode ter um tamanho com 12 pontos e a Cantarel ou a Notosans pode ter um outro tamanho mesmo sendo 12. E você tem também a altura da fonte, a largura da fonte, a separação não, a distância, o espaçamento entre os caracteres conforme eles vão sendo digitados, o DPI da fonte. Então, isso tudo, na métrica geral do documento, acaba fazendo com que os textos aumentem ou diminuam, e isso faz com que imagens desçam ou subam, né, dependendo da situação. Cabeçalhos ficam grandes ou pequenos, e isso tudo acaba desmontando o documento todo. Aí o cara não tem a fonte instalada no Linux. Vai editar isso daqui para deixar ela do jeito que está na visualização original que eu mostrei naquele outro arquivo. Quando o cara salvar esse arquivo, que ele não vai salvar com a fonte Cantarelli, ele só está sendo visualizado com a fonte, porque não mudou, a não ser que a pessoa chegue aqui, selecione tudo e mude a fonte. Aí edita, insere, corrige, bota o que precisa, e quando vai, aí manda para o cara que está trabalhando no Word lá do Windows. Quando ele vai abrir no Word, ele vai abrir desse mesmo jeito aqui, todo ferrado, porque o documento ele foi consertado no Linux, mas com a fonte que estava sendo visualizada, e essa fonte Cantarel pode não estar instalada no Windows, e mesmo que estivesse, ela pode aparecer toda ferrada assim. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é fazer uma instalação manual, pelo menos nesse primeiro vídeo, uma instalação manual de fontes para você poder abrir o mesmo documento e ter menos
problema de visualização entre os dois sistemas. Lembrando que esse tipo de visualização ele pode dar erro também no Microsoft Word do próprio Windows em versões diferentes. Você pode criar um documento do Word no Word 2016, por exemplo. Olha como é que eu estou atrasado, 2016. Se abrir no 2010, pode dar erro, dizendo que determinada macro não funciona ou que não reconheceu determinada formatação. Então, isso acontece entre também switch de Office do mesmo sistema. Mas no caso aqui a gente está tratando entre Windows e Linux em referência à instalação das fontes. Instalou as fontes, basicamente 80% dos problemas de visualização acabam. E a gente pode fazer o seguinte, você pode instalar as fontes baixando, por exemplo, esse arquivo TTS Core Install Fonte lá do site do Debian, que vai estar na descrição do link, né, o download e também o Pix, o endereço, a chave Pix para quem achar interessante, né, esse vídeo aí e quiser contribuir para o canal, que assim eu consigo continuar colocando conteúdo e botando internet, já que cortaram a minha internet, estou só no 4G, e o 4G tem uma franquia sacana. E tem também o modo manual, que é o que a gente vai usar aqui para ficar o mais universal possível, que depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando a instalação gráfica. Então, para fazer a instalação manual, a gente é fácil, vai servir para todo o sistema, para GNOME, KDE e essas outras interfaces gráficas aí. Então a gente vai criar essa pasta aqui, ó. Vai ser, o comando está aí na tela e vai estar também na descrição do vídeo. Usa local share fonte, já tem umas fontes lá instaladas. Na verdade eu tenho só uma, que é a Calibre. Você vai entrar, então você vai dar assim, ó, vai ser assim o comando. Sudo mkdir-p share fonte. Aí dá o enter lá bonitinho e você baixa. Por exemplo, você quer instalar umas fontes legais aí que você baixou de um determinado site, que também vai estar na descrição do vídeo. Então eu já tenho aqui, por exemplo, a Segoy. Eu baixei o site, baixei no site, baixei a Calibre, já instalei a Calibre, né? Segoy. O que a gente vai fazer? Existem duas opções de você fazer essa instalação aqui no GNOME. Você pode instalar o Font Manager e a extensão do Nautilus para fazer a instalação da fonte. Então você tem essas duas possibilidades aí. Então a instalação, usando esse recurso, é isso aqui, ó, seleciona tudo, botão direito, você clica em instalar, só que ele vai instalar na pasta do usuário. Se você tiver uma máquina que tem vários homes de usuários aí, só o usuário que instalou a fonte vai ter ela disponível para ele usar. E você tem também um instalador, que é aquele que eu mostrei para vocês ali no Synapse, que é isso aqui, é o gerenciador de fonte. Mesmo esquema, você vem aqui, clica aqui em gerenciar, né, ele só vai fazer a instalação também na parte do sistema. Você vem aqui, né, instalar fonte do arquivo, seleciona tudo, ele vai fazer a instalação para você, olha só. Pelo menos esse avisa. Pronto, tá aqui, ó, ele coloca na parte do usuário, ele devia ter colocado na parte do sistema. Então não é esse o comportamento que a gente quer. A gente quer que as fontes estejam disponíveis para todos os usuários aí, né? Vamos, seu porra. Pô, esse mouse tá foda, viu? Então tá lá, excluir. Vamos ver se eu excluí mesmo. Seria FC, checklist. Tirei, desinstalei mesmo. Aí você vai, baixa a fonte, entra no Descompacta, entra na pasta e vai fazer o seguinte, ó, botão direito, abrir terminal aqui, no caso que eu uso o XFCE, você vai usar esse comando aqui, ó. Sudo cp user local share fonte, que é aquela pasta que a gente criou com o comando anterior. Editar a senha, pimba, instalou. E aí a gente vai dar esse comando aqui, ó. É sudo fc cache, que é para regenerar o cache de fonte para ela ser reconhecida pelo sistema. Pronto, aí o comando para a gente saber se foi instalado, por exemplo, Segoy. Tá lá, Segoy aparecendo na user local share fonte. E um comando para você saber qual é a fonte que está sendo substituída quando você não tem a fonte instalada na sua máquina, o comando é esse aqui. fcmatch
Então, como a fonte está instalada, se ela não estivesse instalada, eu tinha que colocar mais uns parâmetros aqui, mas eu quero colocar o mais simples. Apareceria aqui Segoy e Segoy. Então, eu vou botar o Arial. A Calibre, quer dizer, que eu sei que está instalada. A Calibre ela não tem espaço, não tem nada. Então tá ali, ó. A Calibre é a que está sendo usada na Calibre, já que ela está instalada. Então, por exemplo, se eu não tiver a fonte, eu vou colocar aqui Aptos. Essa fonte eu não tenho instalada. Ele vai usar a Notosans regular no local. E é aquele negócio que eu falei para vocês aí. Né? A métrica da fonte ela pode ser parecida, mas não é igual. Então dá todo aquele erro no sistema. E como é que ficou o nosso arquivo cegoiado lá que a gente viu que estava todo ferrado na configuração? Calibre Segoi. Agora sim. Tá vendo só? Tudo voltou aqui ao normal. As imagens voltaram pro local bonitinho. Aqui também as imagens continuam nas mesmas posições. E se você eventualmente precisar desinstalar a fonte, é só entrar de novo na pasta. A gente vai fazer isso aqui, ó. User local fonte, ls, e você vai e desinstala. Você bota lá um sudo rm-rfv. Aqui é assim. E, de novo, sempre que você colocar uma fonte ou tirar, você tem que dar o fccache-fv para o negócio para o índice das fontes serem recompostas. Então vamos ver se o fclist. Aí a Segoi não está segoiando. E a gente vai ver aquele nosso documento lá de novo. Voltou a ficar ferradão, como eu tinha mostrado antes, aliás. Então isso aqui é um modo de você corrigir em quase 80% a compatibilidade do Word, da suíte de Office, né, do Windows com a suíte de Office do Linux, que essa aí é uma das principais reclamações do pessoal. Os comandos vão estar na descrição do vídeo, e essa é a primeira parte, porque a segunda parte do vídeo eu vou colocar mais tarde aí, é em relação a você criar um script para você fazer a instalação usando o Nautilus Script e o Plasma 6 de modo gráfico, para ficar mais prático aí. Mas eu acho bem prático essa instalação manual aí, que já dá de sobra para o dia a dia do usuário. Então, já sabe, né? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, divulgue nas redes sociais, mostre para os amigos aí, dê aquele joinha, comente, né? Falando bem ou mal, tanto faz. Aproveita e faz aquele pixzinho maneiro aí com a chave Pix lá na descrição do vídeo, se você acha legal. Agradeço mais uma vez ao Carlos aí pelo incentivo em continuar colocando conteúdo útil na internet, no YouTube, né? Mesmo dizendo para ele que eu vou mudar de ramo, vou começar a botar vídeo de putaria de nego se ferrando na rua, que dá mais retorno. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!